palavra para todos os dias. Olá, meus amigos inscritos no canal, né? Meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus irmãos de sangue, né? Desejo nesse instante uma boa noite para você que está me vindo agora, ou mesmo uma boa madrugada, às vezes de trabalho, né? De descanso, um despertar com Deus, né? Uma boa tarde, um bom dia, né? Quando despertarmos, uma boa tarde, uma boa noite. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto em Mateus 24, de 21 a 27. Mateus 24, de 21 a 27. Que diz assim: porque então haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nesse versículo está falando aqui da volta de Cristo, a grande tribulação. Fala que haverá uma tribulação tão grande que nunca houve, nunca haverá igual a esta, né? E olha o que fala aqui: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando fala de dia abreviado, nos vem à mente, ultimamente, como os dias estão sendo abreviados. Você acorda, quando você vê, já é outro dia, você fala, poxa, já é domingo de novo. Acontece comigo, eu já perguntei para a criança, para você o dia está passando rápido? As crianças estão falando que sim, está passando muito rápido. Para as crianças, para os adultos, né? Para as criancinhas estão até sentindo, né? E a gente percebe que os dias estão sendo mesmo abreviados. Eles estão passando rápido. E fala aqui que por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Eu sou uma escolhida? Você é um escolhido? Escolhido de Deus? Porque Jesus fala assim: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele ainda convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, né? Continuando aqui, eu falo assim, ó: então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não deis créditos, porque surgirão falsos cristos, não é um só, não, falsos cristos, né? E falsos profetas. Ultimamente fala-se muito em profecia, que Deus mandou falar isso para você, que eu sonhei, que Deus mandou falar aquilo. Isso é falso profeta e são falsos Cristo também. Aqueles que se fazem Cristo, né? Como tem muitos por aí, carregando cruzes, e eles têm muitos seguidores. Por quê? Eles não leem a Bíblia. Na Bíblia fala assim, ó: meu povo perece por falta, ó, de conhecimento. Você tem que ler a Bíblia em oração, né? Falar, Senhor, fala em nosso coração com tua palavra através do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. E ler a palavra de Deus, e reler com calma e refletir, né? E continuando, fala aqui, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Olha que na Bíblia fala que se possível fora, se fora possível, mas não será possível. Eles enganariam até os escolhidos. Imagina alguém que está doente, né? Eles fazem alguma coisa lá, fala que é falso. Eles não vão falar que é falso profeta, né? Um profeta que é falso, né? Ou um falso Cristo. Eles farão tão grande sinal de prodígio, a gente deve tomar muito cuidado, né? E, se possível, enganaria até os servos de Deus escolhidos. Devemos, então, vigiar e orar, né? Pedir sabedoria para Deus, para que a gente não possa cair nessas lábias, né? Dos falsos cristos e dos falsos também profetas, né? Eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus, quer dizer, prediz, ele já avisou antes. Isso ia acontecer, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, quer dizer, que Jesus verdadeiro, né? Não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isto é, num piscar de olhos, né?
A gente vê quando vai chover, o relâmpago, toca o relâmpago aqui e responde lá, né? Super rápido, né? Então aqui a gente aprende, né, na palavra de Deus que nós devemos estar em comunhão com Deus o tempo todo, buscando a santidade em Deus, né? Eu, você, que fomos escolhidos por Deus, né? E que a gente possa também observar esses dias que estão passando super rápido. E aqui fala que se aqueles dias não fossem abreviados, quando a gente vê os dias abreviando, não é mesmo? Nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria. Mas Deus vai abreviar a volta do Filho dele. Graças ao bom Deus por isso, né? Agora, no 24:36, fala assim, olha que interessante, ó. Porque daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia e a hora que Jesus voltará, e que esse dia, quando chegar, os mortos, olha como Deus é assim carinhoso, aqueles que morreram, se nós estivermos vivos, tem aqueles que morreram em Cristo, né? Aqueles ressuscitarão primeiro, antes da gente, né? Eles ressuscitarão e os que estiverem vivos seremos arrebatados, né? E esse dia aí ninguém ora, por isso que eu falo, vigiar e orar, é por isso mesmo, viu? Esse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, olha o que fala aqui, mas nem o Filho. Jesus Cristo, Filho, Salvador, o Filho de Deus, né? Ele não sabe, mas unicamente o Pai. Então por isso devemos vigiar e orar, né? Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Senhor. Ninguém acreditou no que Noé falava. E eu percebo principalmente no Facebook, né? Que eu tenho acompanhado mais de perto, né? Eu vejo assim, muitos que falam assim que Jesus não vai voltar. Outros falam que nós não temos pecado, porque Jesus já pagou todos. E eu falei para eles assim, e os bandidos e assassinos e outras coisas mais, né? Não tem pecador não, Jesus já pagou tudo. Não é bem assim. Ele morreu para o mundo todo. Deus amou o mundo todo. Mas é assim, ó. Porque Deus amou o mundo de uma maneira enorme. De tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele... olha que interessante. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. E aqueles que neles não crê? Não. Só para aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 9 fala assim também, né? Se confessarmos nosso pecado, eles falam que a gente não tem pecado, né? Eu já falei que a gente deve confessar os pecados todo dia, que todo dia a gente erra. Ou por pensamento, ou por obras, ou por palavras, né? Até mesmo por gesto. Se confessarmos nosso pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, né? Com o sangue de Cristo. Então devemos todos os dias pedir perdão para Deus, nos arrependermos, né? E quando a gente se arrepende, o que acontece? Deus está te dando, a cada respirar seu, é uma nova chance de você se arrepender. De eu me arrepender, né? A cada respirar, o Senhor está nos dando oportunidade, enquanto é dia, porque um dia a porta da graça vai fechar, né? Que vai ser o dia que Jesus virá nos buscar, né? Voltará, e vamos subir com Ele, inclusive o Espírito Santo vai subir com Ele, a igreja vai subir o Espírito Santo. Quem ficar aqui vai sofrer na unha do dragão, do falso profeta, do falso Cristo, do Satanás, né? Do inimigo das nossas almas, inimigos de Deus, né? Nós somos amigos de Deus, somos amigos de verdade de Deus, né? Então fica aqui essa palavra, que nós possamos meditar e vamos orar e vigiar. Fala na Bíblia também para que não entremos em tentação. Então tem que orar e vigiar para não entrar em tentação. E ainda mais que a volta de Jesus está próxima, né? Não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus deixou, Ele prediz os sinais. E falou ainda que vai haver muitos sinais, muitas aflições, né? Muitas e muitas aflições. E a gente deve estar se apegando na palavra de Deus, não ir atrás de falsos profetas, falsos mestres, né? Falsos cristos,
Devemos nos apegar na palavra de Deus. E se você vai até uma igreja que prega a palavra de Deus, não fique pregando a prosperidade, pregando que você não tem pecado, pregando que Apocalipse é do diabo e outras coisas mais, seitas malignas, enganando falsos apóstolos por aí. Apóstolo não existe mais, apóstolo foi no tempo de Jesus, né? E outros mais, né? Outros também que falam em reencarnação. Já pensou? Na Bíblia fala que ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito, não adianta missa de sétimo dia, não adianta ficar orando, clamando por ela. Para o homem cabe morrer uma só vez e vindo após isso o juízo. É o que diz a palavra de Deus, né? Que nós aprendemos desde criança, né? Que não existe reencarnação, que a vida, cada uma é uma vida só e cada um também dará conta de si mesmo a Deus. E o povo de Deus erra muitas vezes porque não examina a palavra de Deus, não tem conhecimento. Na Bíblia fala que o seu cachorrinho, o seu jumento, lá em Isaías, né? Fala assim, esses conhecem os seus donos com carinho, lembra? Os cachorrinhos, gatinhos, bichinhos, né? São até adestrados, né? Ficam todos felizes, banando o rabinho assim, e fala assim, Israel não me conhece. Fala bem assim lá em Isaías, capítulo 1, né? Olha que coisa. O boi e o jumento conhece o seu possuidor, né? Assim como o cachorrinho também, né? E meu povo não me conhece, Israel não me conhece. Devemos orar por cada pessoa, orar por Israel, o povo de Israel, para que eles possam, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, né? Porque eles estão até hoje esperando Cristo. O mundo está acabando e eles estão esperando Cristo vir nascer bebezinho lá em Belém. Jesus já nasceu. E muitas seitas também, inclusive no Brasil, fala que isso é tudo mentira e fala um monte de coisa, né? E não confiam na palavra de Deus. Está vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. E outros falam que a palavra de Deus é desatualizada, que devemos atualizada. Quem somos nós, né? Para isso. Não. Devemos pedir. Quem fala assim, essas coisas, deve até pedir perdão para Deus, porque como eu falo uma palavra, alguém pode querer pegar minha palavra e desfazer. Não tem jeito. Não tem como, não é mesmo? E mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que está na palavra de Deus, né? Aqui no final, mais no final aqui, em Pedro que fala. Fala que este mundo, gente, ele tá, sabe qual vai ser o final do mundo? Vai ser queimado, né? Todo destruído. Ai, não cheguei aqui em Pedro. Olha o que fala a Bíblia aqui. Aqui é 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero ler direto o verso aqui, que fala assim, o 7. Vamos ler o 6, né? Pela quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Estava falando aqui nesse versículo antes, né? Do tempo de Noé, né? Eles não acreditaram, né? Eles voluntariamente ignoraram isso, que a palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, por meio da água subsiste. Mas eu quero ler aqui o capítulo 2 Pedro 3, no 7 aqui, né? Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra serão reservados como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E como a gente vê tanto calor por aí, tanta estiagem, né, tanto fogo, que a gente não pode julgar que tem pessoa pondo, ou mesmo também desacreditar muitas vezes, a gente deixar que o Senhor vai julgar, né? Mas olha o que fala, os céus e a terra, eles se reservam como tesouro e se guardam para quê? Para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, não daqueles servos do Senhor, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, que é de voltar aqui, né? Mas, ainda que alguns a têm por tardia,
Mas nada disso, é que o Senhor é paciente, longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, vamos pensar, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Porque aqui nesse mundo só tem justiça, e justiça já aconteceu comigo, com você, né? E vai acontecer até que chegue esse grande dia, né? O dia de Deus, né? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, quer dizer, sem erro, sem ficar errando. Por isso nós devemos pedir perdão todos os dias, né? E irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, isto é, a paciência, como também o nosso amado irmão Paulo, falando do apóstolo Paulo, vos escreveu. Então, eu pude ler aqui, né? Podemos ver que qual será o fim dessa terra, dos elementos da terra, céus e a terra, as coisas, as obras, tudo que há na terra, elas vão assim, ardendo se fundirão, elas vão derreter, né? Eu não quero estar aqui nesse momento, né? Eu quero estar com Cristo, eu quero estar com Cristo, subir com as crianças, os anjinhos inocentes, aqueles que já foram lavados, purificados no sangue de Cristo, né? Porque creram, aqueles que creram em Jesus. Isso é muito importante, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e nos dar sabedoria, que nós possamos buscar a Deus, toda hora estar orando, estar meditando em versículos, né? Lê a Bíblia de manhã, medita o dia inteiro em versículo da palavra de Deus e fala, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra, Senhor. Espírito Santo que está aqui comigo, ajuda a entender, entra na minha mente, no meu coração, Senhor, me ajuda, Pai. Eu não quero ficar aqui para sofrer na unha do falso profeta e da besta e do dragão, que é o diabo. Não quero ficar para sofrer na unha deles, do anticristo também. Não quero, Senhor. Não quero. E, Senhor, nos ajude a passar a tua palavra adiante, Senhor. Em nome de Jesus. E eu peço para vocês, se puderem, compartilhar essa palavra, porque a gente tem que compartilhar mesmo a palavra de Deus verdadeira, né? E Deus é amor, porque Deus amou o mundo. E Ele é longânimo, não voltou até agora, porque Ele está esperando você, se você ainda não se arrependeu, né? Ou mesmo não voltou para o Senhor, né? Volte ao Senhor, volte a congregar na sua igreja, se reunir com os irmãos e conversar. E às vezes precisar pedir perdão, chorar, se abraçar, se alegrar e glorificar a Deus junto, né? Louvarmos a Deus junto, adorarmos a Deus junto. Que possamos viver aqui na terra um pedacinho do céu, né? Um pedacinho do céu. Que Deus abençoe a todos vocês, meus inscritos, né? E aqueles também que não são inscritos ainda, que possam se inscrever, né? E compartilhem esse vídeo com outras pessoas que você não quer que se perca, tá bom? Se você não tem uma Bíblia ainda, procura adquirir uma Bíblia para ler a Bíblia e entender a palavra de Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, devemos pedir. O Espírito Santo ficou aqui para isso também, né? Para nos fazer lembrar aquilo que nós estudamos, fazer entender e nos também levar a entendermos que nós somos pecadores, carecemos do perdão de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração, da irmã Eleni. Tchau.